Universidade Federal do Ceará estava tendo um debate a respeito do conflito Israel-Palestina. E esse debate foi interrompido por militantes de extrema esquerda que entraram gritando e bateram boca com um dos professores que estavam ali, o professor Michel German, da Universidade Federal do Rio. E essas coisas, pessoal, têm sido recorrentes, né, em eventos ou debates que envolvem o tema Israel. Então, o ano passado, o André Leist, do Stand of Us, teve que ser escoltado pela Polícia Federal na Universidade Federal do Amazonas. Teve um caso também de um aluno, né, que estava tendo lá uma palestra sobre a Palestina e tal, e ele foi com a bandeira de Israel e, enfim, quase apanhou. Isso foi na Universidade Federal de Guarulhos. Bom, pessoal, infelizmente esse tipo de coisa, né, tem sido recorrente nas universidades brasileiras, né, e fora também. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Por aqui a gente conversa a respeito de história, tendo como foco as ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e a União Soviética. Também por aqui a gente conversa sobre temas atuais, tendo como foco aí os conflitos no Oriente Médio, a Rússia, guerra na Ucrânia, América Latina. Se você se interessa por esses temas, se inscreva nesse canal, veja as nossas playlists, tá bom? Deixe o seu like e comentários, essas coisas são muitíssimo importantes. Também vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, desde já eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, eu vou fazer uma contextualização histórica, tá bom? Do que é sionismo, por que a esquerda é antisionista, e aí a gente entra no nosso assunto, tá bom? Muito bem, pessoal, o que vem a ser sionismo, né? Parece que é uma palavra, né? Parece que é uma maldição aí, né? Que a esquerda está tentando transformar, enfim. Não, pessoal, o sionismo, ele é o direito à autodeterminação do povo judeu. O sionismo político foi uma resposta ao antissemitismo europeu. Theodor Herzl, autor do sionismo político, ele é autor do livro O Estado Judeu, foi um jornalista judeu de Budapeste. E ele cobriu o caso Dreyfus, um capitão do exército francês acusado falsamente de traição. A elite militar francesa não queria judeus no exército, por isso foi montada uma farsa para responsabilizar um judeu, o capitão Dreyfus, e expulsá-lo. E assim eles justificariam a não presença de judeus nas forças armadas. Ok? Theodor Herzl ouviu os franceses gritando morte aos judeus. E nisso, pessoal, ele percebeu que os judeus corriam riscos na Europa. No entendimento dele, como combate ao antissemitismo, seria necessário que os judeus tivessem um Estado. Tudo bem? Em 1948, após o Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, houve a partilha da Palestina britânica. Então, pessoal, nunca existiu um Estado chamado Palestina, um país chamado Palestina, ok? Isso nunca existiu, tá bom? Antes da Palestina ficar sob mandato britânico, ela estava sob mandato do Império Turco-Otomano, tá bom? Então, nunca existiu um Estado, um país Palestina, certo? Muito bem, pessoal. Nessa partilha, né, houve uma parte ficou para os árabes, a Jordânia, Israel para os judeus e a Palestina para os árabes palestinos. Também é importante a gente frisar, o conceito de palestino nessa época não existia. O entendimento do que seria palestino os palestinos eram chamados de árabes. Tudo bem? Então, o nacionalismo palestino, ele surge em oposição ao sionismo, certo? E aí, pessoal, uma coalizão
de países árabes não aceitou a partilha, não aceitou um Estado judeu ali no Oriente Médio e atacou o recém-criado Estado. E eles perderam a guerra. Nisso, alguns árabes palestinos foram expulsos e outros saíram por uma questão de segurança, acreditando que os árabes venceriam e eles retornariam, o que acabou não acontecendo. Na época, a coalizão árabe falava que ia jogar os judeus no mar, né? Então, os árabes palestinos pensaram o seguinte: essa guerra é impossível Israel vencer. Era isso que as pessoas acreditavam na época. Então, nós vamos sair, certo? Os judeus vão ser expulsos, mortos, enfim, tanto faz, e a gente volta para a terra, pega ali o que era dos judeus, né? E nessa época já existiam bastantes kibbutzim, são as fazendas coletivas, certo? Então eles pensaram dessa forma. E tomaram a surpresa. Israel venceu. Tudo bem? Stalin, pessoal, votou a favor da criação do Estado de Israel para enfraquecer o domínio britânico na região. Quando Israel solicitou que a União Soviética liberasse os judeus soviéticos para imigrarem para Israel, Stalin não gostou, né? Ele era antissemita, mas ele queria os judeus lá. Muito bem, Stalin e os outros ditadores soviéticos que vieram depois se voltaram contra o Estado judeu. Também as lideranças israelenses começaram a se aproximar do Ocidente. Assim, a União Soviética, como uma tentativa também de enfraquecer os Estados Unidos na região, começou uma grande campanha contra o sionismo. Dessa forma, pessoal, partidos de esquerda herdaram esse antisionismo. A palavra judeu passou a ser substituída pela palavra sionista. Por exemplo, os nazistas falavam que os judeus dominavam a imprensa. Hoje, eles falam que os sionistas dominam a imprensa. Essa ideia de que os judeus têm superpoderes vem dos protocolos dos sábios de Sião, um documento fraudulento feito a mando do czar Nicolau II, que dizia que os judeus dominavam o mundo. Os nazistas usaram bastante essa ideia para desumanizar os judeus. Vários setores da esquerda no mundo e no Brasil são antisionistas, com um discurso nazista requentado, desde a esquerda identitária, que vê nos judeus um bando de brancos, colonialistas, banqueiros, quanto a esquerda stalinista. Todos possuem um discurso herdado dos czaristas e dos nazistas. Agora, pessoal, nós vamos para o Brasil. O que aconteceu? Então, dia 30 de outubro, estava tendo um debate sobre o conflito Israel-Palestina com o professor Michel German. O professor Michel German é professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do Departamento de Estudos Judaicos da Federal do Rio e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Michel German se denomina como sionista de esquerda. O que isso significa? Significa que o professor Michel, ele é a favor da criação do Estado de Israel, ele é a favor da autodeterminação do povo judeu, mas ele faz parte da esquerda israelense, ou seja, ele tem um posicionamento contrário à direita de Israel, ok? Michel German é um grande crítico do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também um grande crítico do Bolsonaro e de Donald Trump. O professor Michel German tem canal aqui no YouTube e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Muito bem, também estavam na mesa Audat Abu El-Hagi, que é professor da Universidade Federal do Ceará, ele é de origem palestina, tá? Fábio Gentili, da Universidade Federal do Ceará, coordenador do programa, Matheus Alexandre, doutorando da Universidade Federal do Ceará e professor da Stand of Us Brasil. E ele tem pesquisa sobre antissemitismo contemporâneo no Brasil. Muito bem, pessoal. Então, estava tendo esse debate, né? Percebe que pessoas, né, que entendem do assunto, certo? Não eram quaisquer pessoas, né? Enfim, e aí a gente vai ver o que os militantes de esquerda fizeram. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude
Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Companheiros, estamos aqui hoje para denunciar esse evento de conluio com o sionismo. Para nós, essa ideia de que o sionismo de esquerda é uma grande falácia. Sionismo de esquerda não existe, assim como não existia nazismo de esquerda. O sionismo é uma política supremacista de destruição e de barbárie de centenas de milhares de pessoas, não só na Palestina, mas em boa parte do Oriente Médio. Não é possível que a Universidade Federal do Ceará, um campo democrático, possa fazer acordo com esse tipo de política segregacionista que defende uma política do imperialismo. Esse papo da Stand With Us, esse papo de sionismo de esquerda, de um Netanyahu do bem, de um Netanyahu do lado legal, isso aí não existe esse debate, não existe isso. É apoiar uma política de conchavo com o imperialismo. E para nós, a gente veio aqui denunciar, dizer que não é possível que nessa altura do campeonato, onde o sionismo está promovendo uma política de barbárie, não só na Palestina, a UFC esteja conosco a isso. Viva a Juventude Palestina! Viva! Juventude Palestina! Continua na América Latina! Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Genocídio! Eu disse que é genocídio! Mas Muito bem, pessoal, e esse tipo de coisa tem acontecido até com uma certa frequência nas universidades, em eventos ou debates que abordam o tema Israel. Então, na Universidade de Guarulhos, Federal de Guarulhos, né, parece que estava tendo uma palestra sobre Palestina. Eu não tenho detalhes sobre isso, né? Pelo que eu entendi do vídeo, né? Parece que estava tendo um debate ali sobre Palestina. Não tinha ninguém para falar sobre o lado de Israel e um aluno, pelo que eu entendi, judeu, entrou com a bandeira de Israel no meio ali do debate, não no meio do debate, mas ele entrou, né, na sala onde teria o debate. Vejam aí o que aconteceu. Toca! É o meu sem tocar! Ele tá aqui! Eles são anti-judeu! A bandeira! Solta a bandeira agora! Ó! É o meu povo! É o meu! Essa é a democracia! Não acreditou ainda. Pessoal, os jovens hoje aqui estão defendendo a Palestina e tem todo o direito. Pau no cu de Israel! Sem tocar, eu não tô sendo ignorante, eu sou respeitoso. Ó, o pessoal aqui está defendendo o Hamas. O pessoal aqui não sem tocar vocês vão embora. Tá vendo aqui? Essa é a democracia. Esse é o Hamas. O Hamas matou mulher. O Hamas matou as mulheres, estuprou crianças. Vai embora. Solta a bandeira. Solta a bandeira agora. É o meu povo. É o meu povo. Eles são anti-judeus. Sem tocar. Sem tocar. Se der, vai levar também! Dá essa porra! É o meu povo. É o meu povo. Respeita. Solta a bandeira, eu saio. Solta a bandeira, eu saio. Sem tocar! Respeitem Israel. Viva Israel! Pode ir embora. Ninguém convidou Vocês não é convidou. palestra sua, cara! Então vamos ver se dá pra fazer a universidade. Se você tiver público, você faz a sua Não venha! Que aqui não é um lugar. Crie suas próprias palestras! Olha isso aqui, ó. Você veio
Eu fui enforcado. Eu tô todo zoado. Isso é antissemitismo dentro de uma faculdade. Você... Não, negativo. Isso é provocar? Não, o quê? Você é esse cara aloprou, mano. Filma ele aqui, filma ele. Nosso futuro não é o aeroporto. Esses caras desrespeitam a gente. Vocês... O senhor não fez nada de errado. Muito bem, também o André Leist, do Stand of Us, teve que ser escoltado pela Polícia Federal na Universidade Federal do Amazonas, onde ele daria uma palestra, né? Onde ele deu uma palestra. Veja o vídeo do André Leist falando. A reitoria chamou a Polícia Federal, que teve que me escoltar para dentro do lugar para conseguir fazer com que a palestra acontecesse. Brasil 2023. Mas a gente não vai ficar quieto, a gente vai continuar falando, mas sempre sendo respeitoso. Mas a gente tem que ser escoltado pela Polícia Federal para poder falar numa universidade federal. Obrigado, gente. E depois eu tive que ser escoltado sobre forte segurança pela Polícia Federal e a segurança da universidade para eu conseguir ir embora da universidade e do local que a gente estava. Ai, eu quero ficar aqui não, vai vir pra cima. Corre! Eu acho lamentável que a gente chegue num ponto como esse aqui no Brasil, no ambiente acadêmico. Isso é um alerta, isso serve de exemplo, que é justamente esse tipo de ódio, esse tipo de acusação leviana, que cria um ambiente de violência entre as pessoas. É por isso que a violência aumenta e não diminui. É porque as pessoas não querem conversar, não querem dialogar. Também, pessoal, estava tendo uma feira na Unicamp sobre as universidades israelenses, sobre tecnologia e tudo mais. E o que aconteceu? A extrema esquerda foi lá e praticamente acabou lá com, com as palestras e com a feira. É isso aí, pessoal. Olha só, né? Acho que vocês ficaram sabendo, né, dessa palestra aí que teve, né, Educando com o COL, né, na Universidade do Maranhão, numa palestra super alto nível, né, super linda, maravilhosa, né, nossa, excelente palestra, né. Então, mas não teve nenhum militante aí de extrema esquerda, né, que tentou atrapalhar, né, que questionou alguma coisa. A palestra correu super bem, né. Então a gente vê aí os valores, né, dessas pessoas. Então Israel, né, não pode nem debater, né, sobre Israel, né? Lembrando que a universidade é um lugar de debates mesmo, é um lugar que precisa ter liberdade de opinião, certo? Nem sempre tem, pessoal, eu falo por experiência própria, né? Nem sempre tem, mas enfim, é um lugar para isso. Mas Israel não pode. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais. É muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.